E agora nós vamos fechar a parte de palestras desse evento, a parte séria, a parte de trabalho. Vamos fechar em grande estilo. Na sequência, teremos a parte de socialização, que vai ser muito importante para que a gente possa, de fato, celebrar os 10 anos. Mas o nosso fechamento nos dá uma honra de ter, mais uma vez conosco aqui, o presidente da CVM. O presidente Leonardo, eu queria lembrar, ao participar do nosso evento de 2012, teve na AMEC a sua primeira aparição pública como presidente da CVM, né? E agora vem aqui na nossa comemoração de 10 anos, já no último ano de seu mandato, né, falando dos desafios acumulados e dos desafios à frente. Portanto, eu convido o presidente da CVM, Leonardo Pereira. Bom, boa noite. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à AMEC, em nome do Mauro, pelo convite para eu encerrar esse evento hoje. Sempre que eu vou a um evento de aniversário como esse, é inevitável me lembrar de como eram as coisas há 10 anos atrás e me perguntar por que o tempo passa tão rápido. E aí eu também me olho, né, e aqui eu fui forçosamente a ter que me olhar, né, há 4 anos atrás e ver, que nem a Flávia falou, quantos cabelos brancos a mais eu tenho, né? E se eu for olhar 10 anos atrás, então eu vou ficar até assustado. Mas a minha esperança é que esses fios brancos tenham vindo com alguma sabedoria. O tempo não passa rápido, e como também o mundo tem mudado com muita velocidade, né? E faz com que cada um de nós tenha que estar constantemente se atualizando e se questionando. A evolução da tecnologia e como ela pode afetar o nosso ambiente de negócios, ela deixou de ser uma onda e passou a fazer parte do nosso dia a dia. As questões ambientais e de ética estão mais do que nunca na mesa, com perguntas concretas e que estão pedindo soluções e ações de todos nós. E esses fatores nos levam a pensar na velocidade de como vamos evoluir no campo de dar essas soluções, no campo da governança. Algumas questões não têm uma resposta única, mas temos que encarar as questões de frente para darmos as melhores respostas e as respostas mais adequadas. Respostas que possam ajudar a termos um ambiente de negócios mais estável. Claro que nem tudo mudou. Eu tenho certeza que nós mantemos a essência de muitas das nossas convicções, dos nossos valores e dos nossos desafios. Mas é de ganhar uma nova roupagem, que essa roupagem não para de se atualizar. Hoje, assim como há 10 anos, falamos muito em como o mercado de capitais, especificamente o segmento das empresas abertas e com ações negociadas na Bolsa, deve e pode ser uma alavanca mais forte no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Isso não significa que estamos andando para o lado ou em círculos nessa discussão. Se pararmos, vemos o quanto nós evoluímos nessa década, o quanto o nosso mercado amadureceu, seja em seus momentos de baixa e seja nos momentos de euforia. E a história da AMEC é uma das evidências disso. Naturalmente, há momentos de frustração nessa reflexão. E é humano que, às vezes, se gaste mais tempo tentando achar culpados do que soluções, embora o ideal fosse o contrário. Até mesmo porque as boas soluções que pavimentam caminhos para um ambiente de negócios verdadeiramente mais seguro e sustentável, é difícil achar a solução. Outro fruto importante dessas reflexões é a avaliação sobre alternativas para aperfeiçoar e fortalecer algumas das iniciativas regulatórias, papéis de stakeholders e processos de governança já existentes no âmbito de mercado de capitais. Eu vou aqui focar na questão dos stakeholders. Como não poderia deixar de ser, um mercado de capitais sadio e maduro é responsabilidade de todos, cada um no limite das suas atribuições. Nós estamos num momento em que muito se discute o papel do mercado de capitais no Brasil. E há também no mundo uma reflexão séria sobre como melhor comunicar e entender os benefícios de se abrir capital de uma forma mais pulverizada. Alguns de vocês certamente leram o que saiu no Economist essa semana sobre a questão das companhias abertas. E isso pede que os agentes sejam organizados e aprimorem continuamente suas práticas internas de governança para que cada um possa exercer da melhor forma possível o seu papel. Nesse contexto,
eu preciso parabenizar a MEC por estar lançando hoje o seu Código de Stewardship. Pensando no mercado mais sólido que todos queremos, é muito relevante que a associação que reúne os investidores institucionais esteja engajada em discutir de forma positiva e organizada como atuar segundo princípios que apontam responsabilidades e direitos. Ter princípios norteadores que levam a uma mudança de cultura, que é o que nós estamos falando aqui, traz segurança e aumenta a probabilidade de se acertar mais vezes. Falo isso porque, como reguladora, a CVM também tem que seguir princípios acordados globalmente e é, inclusive, inspecionada e cobrada nesse sentido. Ter princípios favorece a definição dos objetivos e das prioridades e guia as diretrizes que embasam as pequenas e grandes decisões que tomamos diariamente. E o reconhecimento da importância de princípios e padrões norteadores é global. A revisão dos princípios globais de governança corporativa pela OCDE em 2015 e o seu rápido endosso pelas economias do G20, incluindo o Brasil, é exemplo recente da integração e da convergência que deve prevalecer nos próximos anos e que sustentam mercados mais resilientes e integrados. E aqui há a necessidade que todos os agentes trabalhem nessa direção e nessa implementação. Essa questão dos princípios de governança, que está se falando muito, o Brasil endossou, e como fazer isso? Não vamos esperar uma decisão que vai vir de Brasília, ou que vai vir do céu. Não, os princípios foram aprovados, foram endossados, cada um tem que fazer o seu papel. E é isso que nós aqui estamos fazendo. É os investidores fazendo o seu papel, é o regulador, que acabou de receber do mercado uma proposta de um código de governança, é o novo mercado, que é um contrato, mas para ter as melhores práticas de governança, por parte de quem está assinando aquele contrato. Enfim, cada um de nós tem que fazer o seu papel. Quer dizer, mas nós temos agora um norte, que é essa questão da OCDE. E, independente do Brasil fazer parte ou não da OCDE, o Brasil endossou os princípios como uma das maiores economias do mundo e tem essa responsabilidade que passa para todos nós de como nós vamos implementar esses princípios. Então, acredito que esses passos, como dado hoje pela MEC, são passos fundamentais de evoluções maiores. São movimentos que contribuem para que organizações chaves do mercado sejam cada vez mais atuantes, seguindo princípios que, ao longo do tempo, serão sedimentados no cotidiano de mais e mais participantes. Precisamos continuar a ter instituições que acreditem que o diálogo franco e aberto é a melhor forma, aliás, talvez seja a única forma, de assegurar medidas em prol da resiliência do ambiente corporativo. Então, eu fico muito feliz de participar desse momento importante na vida da MEC, onde, após um processo de diálogo e audiência pública, é lançado o Código de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais. Os investidores têm que estar mais preparados para atuar e se engajar de forma mais positiva e coordenada. Os assuntos estão muito mais complexos. Hoje foi falado aqui como é importante o investidor saber se aproximar da empresa. Às vezes não sabe, nem a empresa sabe se aproximar do investidor. Ter esse norte é fundamental. Não cabe mais a visão que os investidores são uma ameaça ou antagonistas ao processo de crescimento de qualquer negócio. Vejo pessoalmente, com satisfação, que grandes investidores institucionais estão trabalhando para conduzir uma agenda construtiva nas suas investidas. Estamos testemunhando uma mudança cultural que não é da noite para o dia que acontece, mas é extremamente necessária. Vai ser um processo gradual, o que ajuda a entender por que temos que validar com cada vez mais evidências o fato de que companhias com investidores bem informados e envolvidos naturalmente dão um retorno maior e mais consistente para os seus acionistas. Esse código, que está sendo lançado hoje, vem para complementar tantas outras iniciativas e reconhecendo e favorecendo o importante papel dos acionistas no desenvolvimento das companhias. Ter um maior engajamento dos acionistas, para mim, é natural e necessário para assegurar maior efetividade a medidas que ajudarão a tornar possível nós termos um mercado de capitais mais desenvolvido no Brasil. E é nesse contexto que temos que fazer acontecer medidas como o desenvolvimento mais forte das médias empresas, que já tem, inclusive, um plano implementado em 2013, mas ainda não testado, e caminhos como a instrução CVM 476.
Perpassa também pelo desenvolvimento e atualização dos padrões de governança e transparência, como a reforma do novo mercado que acabamos de ouvir, e outras iniciativas, como a evolução da Instrução 480 e a implementação do Código Brasileiro de Governança, que teve, aliás, uma participação ativa da AMEC através do grupo de interagentes. Também não posso deixar de mencionar outra bandeira levantada muito pela AMEC, que resultou na Instrução 561, que já foi falada aqui hoje, que está entrando em vigor agora em janeiro, possibilitando o voto à distância em Assembleias Gerais. A associação esteve presente e contribuiu muito positivamente com esses avanços, que certamente criam um ambiente mais propício e maduro para a implementação de princípios gerais e, especificamente, os de stewardship. É muito apropriado, portanto, que, nesse momento de reflexão, nós pensamos como vai ser a evolução, como foi a evolução nos últimos anos, né, e o que tivemos de coisa boa. E aqui eu gostaria de mencionar uma coisa, que eu acho que é onde teve uma evolução que é notória. Muita coisa para fazer, mas teve evolução, que é a questão dos conselhos de administração. Eu acho que os conselhos de administração, mais do que nunca, eles estão entendendo, ao olhar a lei, o seu papel nas definições estratégicas e na sua responsabilidade em assegurar o desenvolvimento e a manutenção de estruturas menos burocráticas e mais sólidas de controles internos. E essa evolução não pode parar. A minha própria experiência, tanto passada como na CVM, me mostra que acionistas com conhecimento e demandas factuais geram processos positivos de mudança, mesmo quando há divergência. E, muitas vezes, esses embates bem trabalhados e com foco no material conduzem a uma melhor governança e a um processo de mudança com claros benefícios para todos. Não costuma ser um processo tão rápido, mas acontece, e de forma recorrente e sustentável. Com isso em mente, o lançamento desse código traz um bom desafio, que a AMEC já se propôs a encarar. O desafio de fazê-lo ser compreendido como ele é, uma ferramenta de criação de agendas construtivas que vai fortalecer a relação e o diálogo entre os investidores institucionais e controladores e administradores. Infelizmente, sempre vamos poder ter casos de má intenção ou de má gestão. Porém, se tivermos princípios mais vivos, processos bem estruturados e organizações mais fortes e atuantes, vamos poder atenuar o nível de risco existente, assegurando que quando houver casos ruins, eles não se propaguem e não criem tanta incerteza, como aconteceu recentemente no Brasil, e que as questões não tenham risco de ter um formato sistêmico e que atrapalhem a economia, como aconteceu recentemente. Como insistiu certa vez um filósofo que estava conversando comigo, não devemos olhar para o passado, pois corremos o risco de ficar preso nele. Isso tem um lado de verdade. Porém, em um momento de construção de futuro, não podemos nos esquecer de todo o trabalho feito e da evolução que tivemos nos últimos 10 anos no Brasil, em termos de conduta e em termos de estrutura. E é certamente essa evolução que vai permitir que a recuperação do ambiente de negócios seja mais rápida, forte e consistente. Para fechar, gostaria de ressaltar novamente que a nossa reunião aqui hoje se dá justamente por uma dessas boas evidências do que já foi feito e deve ser continuado. Por isso, em termos muito objetivos, gostaria de, mais uma vez, parabenizar a AMEC por esses 10 anos de aniversário. Nessa década, a atuação da AMEC alçou a um papel relevantíssimo no mercado de capitais brasileiro, marcando presença em praticamente todos os grandes fóruns e questões, inclusive no contexto internacional. Não tenho dúvidas de quanto a AMEC contribui e vai contribuir para fomentar o necessário debate que vai continuar impulsionando o mercado de capitais brasileiro e sem a qual vivenciaríamos um falso equilíbrio. Como eu tenho que fazer essa transição entre o sério e o social, eu agora gostaria de propor um brinde à AMEC. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Aos próximos 10 anos.